Mudo de assunto agora para falar de feijão aqui no Brasil, é claro, é um fator de produção, um produto essencial para a cesta básica aqui no Brasil, para a alimentação do brasileiro, culturalmente muito importante. E foi encerrada a primeira colheita da primeira safra nos estados e regiões que fazem esse cultivo. Cultivo do feijão que vem também com um cenário de oferta e demanda muito ajustado. Quando a gente olha os números da Conab, está muito parelho, né? Tanto a oferta quanto a demanda de feijão. Para falar um pouco a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Marcelo Eduardo Liders, ele que preside o IBRAF e participa do programa conosco mais uma vez. Marcelo, obrigado pela sua participação. Como é que está essa oferta de feijão? Eu olho os números, Marcelo, e eu sempre fico olhando o seguinte, se tiver mesmo, se for mesmo essa situação de consumo e também de oferta, né, tanto a produção quanto aquilo que já tinha de estoque de passagem, já está muito ajustado, né? Parece que o papel está ali ajustando certinho, mas para o consumidor, né, parece que não, porque quando o preço sobe, certamente que tem desequilíbrio de oferta e demanda. Como é que você avalia o momento do feijão em relação ao que está sendo produzido e o que se espera consumir no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar aqui com você, dividindo um pouco daquilo que a gente observa no mercado de feijão. Realmente você tem razão. O que vem acontecendo nos últimos anos no mercado de feijão é que nós estamos produzindo um volume per capita menor do que poderia ser a demanda. A gente está acostumado a olhar qual é o consumo per capita. Quando a gente olha a produção per capita, a gente vê que não tem como imaginar que o brasileiro esteja consumindo, como antigamente, 14 quilos per capita, se nós estamos produzindo entre 12 e 12,5 quilos no final per capita. Então, a produção acaba ficando bastante ajustada. Um outro fenômeno muito interessante no Brasil, e eu diria para você positivo, é que nós temos aí a população com a possibilidade de optar entre as variedades de feijões. Então, se você tem o feijão carioca, como hoje, batendo aí 360, R$ 370 nas fontes, pouca oferta, tendência de que mesmo com a entrada do Paraná agora, nos próximos 10, 15 dias, não deve ter grande efeito sobre os preços, e logicamente lá na gôndola isso vai refletir. Por outro lado, esse mesmo consumidor tem alternativas de feijões mais baratos, como é o caso do feijão preto, que inclusive recuou, veio dos 300, 280, veio esfriando, hoje Rio Grande do Sul reportando há pouco negócios em Vacaria na base de R$ 260. Alguns compradores com preguiça de comprar, oferecendo um valor bem abaixo, já abaixo de 230, 220, e isso vai refletir também na gôndola. Então, é bem provável que boa parte da população brasileira que consome, entre aspas, preço, vão acabar optando por um feijão como preto ou por um feijão como calpi, que eventualmente numa região ou outra seja de mais fácil acesso. Marcelo, esse momento que você falou da oferta, né, do comprador, colocando um preço mais abaixo, neste momento esse comprador está testando o mercado, por exemplo, testando essa oferta, se ele consegue fazer uma aquisição por preços bem menores do que aquilo que poderia estar sendo projetado? Seria este o momento do mercado de feijão? Sim, até o momento em que nós tínhamos aí um valor por volta de 280 a R$ 300, havia uma noção clara dos empacotadores de que, pelo volume, pela área plantada, pela boa condição das lavouras, né, tudo que os produtores vinham reportando sobre produtividade, tudo indicava de que os preços poderiam cair. Agora chega no momento, né, em que os empacotadores vêm comprando da mão para a boca, exatamente aquilo que vendeu é o que compra, tenta não ficar com estoque, uma vez que a reposição pode vir abaixo do último valor comprado. E vão testando, né? Tentam ver se conseguem comprar a 200, ninguém vai vender, 210, 220, de repente pode ser que alguém venda. Mas a gente sabe também, por experiência dos últimos anos, que o produtor de feijão preto ele tem aí uma escola bastante tradicional já de vender para pagar as contas mais emergenciais ou vender eventualmente um lote que pegou mais umidade ou que não é o melhor feijão que ele tem
e muito provavelmente boa parte dessa colheita que está ocorrendo agora e que ocorrerá ainda durante o mês de maio, é bem provável que os produtores vão administrando, uma vez que feijão preto ele continua o mesmo feijão preto, com o mesmo caldo, daqui 3 meses, 6 meses, talvez daqui 1 ano. Então, não é novidade nós encontrarmos produtores lá no mês de agosto, setembro, outubro, vendendo feijões dessa época. E o empacotador ele não vai comprar para especular, ele compra e vende ali já para o supermercado. Por isso que ele vai testando. Se ele achar alguma oferta interessante, compra e já vende casado para o supermercado, não vai estocar nesse momento feijão. Marcelo, tem um momento, né, essa movimentação do mercado, ela é muito clara, né, e ocorre com feijão, ocorre com carne bovina, com arroba de boi, por exemplo, em relação à indústria e também outras cadeias produtivas. Falando do feijão e o produtor de feijão no Brasil, que quando a gente olha os valores da saca comercializada, da produção, o preço da produção dele, a gente vê que o valor evidentemente subiu, mas há outros elementos, né? O elemento inflacionário, que acaba formando esse preço, ele é essencial para se entender um pouco o mercado. Neste momento, o produtor de feijão aqui do Brasil, em suas áreas, ele semeia o feijão, cultiva o feijão, mas ele tem outras culturas que são mais competitivas. Como é que ele tem se comportado neste momento em relação à opção pelas suas áreas de cultivo, uma vez que o custo de produção do feijão também disparou? Sim, o preço do milho e da soja, o preço de sementes, etc., são bastante atrativos e normalmente já está precificado no momento do plantio o preço que ele vai receber na colheita. O feijão acaba mostrando qual é o valor e refletindo as áreas menores e, eventualmente, intempéries, quando é fora do irrigado, lá no momento da colheita. Então, vem acontecendo uma correção, existe uma paridade que o mercado acaba buscando ao longo do tempo, às vezes ela dá uma distorção quando existe uma aceleração nos preços de determinados concorrentes, como no caso do feijão, a soja e o milho, mas a médio prazo a tendência é que as paridades voltem, ou seja, proporcionalmente, imagine-se 2 a 2,5 sacos de soja por saco de feijão e algumas vezes de 3 a 4 sacos de milho por saca de feijão. Isso acaba voltando e acaba acontecendo. Um fenômeno que é bom chamar a atenção do produtor e que até nos surpreendeu alguns dias atrás é uma pesquisa que foi trazida à atenção, realizada dentro de supermercados por uma empresa especializada nessa área, onde eles perceberam o aumento de consumo de janeiro de 2021 até fevereiro de 2022. De um lado, a gente comemora, poxa, que bom, estão consumindo mais feijão. Porém, o motivo de estarem consumindo mais feijão na população é porque está tendo dificuldades de adquirir outras proteínas. Essa tendência, a princípio, deve continuar durante esse ano. E os produtores que prestarem atenção a isso, observarem esse tipo de comportamento do consumidor e lembrando que nós consumimos mais de 3 milhões de toneladas por ano, vão encontrar bons momentos durante a comercialização de agora até o final do ano.